eu queria trazer uma história, pessoal, anedótica para vocês. Falar de um grande investidor, só que ele não é conhecido por ter sido um grande investidor. E na verdade, embora ele tenha sido um grande investidor, ele foi um cara que perdeu muito dinheiro na bolsa. Mas sabe quem que eu estou falando? É um cara que investiu entre 1.600 e 1.700. E eu não estou falando de reais, eu estou falando de anos. Ele investiu entre o ano 1690 e 1720. Esse cara, ele foi um dos cérebros mais grandiosos da história da humanidade. Albert Einstein dizia o seguinte: o maior triunfo do intelecto humano foi atingido por essa pessoa escrevendo o seu livro chamado Principia Mathematica. Livro que ele escreveu em latim, porque ele não queria qualquer aventureiro analisando as teorias dele. Tinha que saber no mínimo latim para poder entender, ler o que ele escreveu e começar a querer dialogar com ele, né? Esse cara, ele foi muito famoso por ter escrito o que hoje é dito como as leis da física, né? As três principais leis da física, né? Inércia, ação e reação, a lei da continuidade dos movimentos. Então, pô, é um cara fantástico, né? Para não usar uma palavra, né? Resumindo, assim, bem humilde, um cara fantástico. Ele chama-se Isaac Newton. Isaac Newton foi presidente da Academia Real de Ciências da Inglaterra, né? Do Reino Unido, e teve vários primores, né, vários grandes resultados ao longo de sua vida. Ele era um cara, eu li uma grande biografia dele que chama The Last Sorcerer, né, traduzindo seria O Último Feiticeiro. Nessa biografia, ele dizia, o autor dizia que o Newton não foi o primeiro grande cientista, ele foi o último grande feiticeiro. Newton era um praticante de alquimia, ele fazia experimentos alquímicos tentando buscar ali o que o pessoal chama de pedra filosofal, de fazer ouro através de misturas, né, químicas. Ele era um cara tão disposto, tão feroz na busca pelo conhecimento, que quando ele estava escrevendo o livro Optics, né, que fala sobre óptica, ele usava o próprio olho, porque o olho é uma lente, né? Assim como é dessa câmera. E ele fazia furos com uma faca no próprio olho para poder ver os efeitos que isso dariam na lente do olho. Olha a disposição desse cara em nome da ciência, né? Fazer furos de leve aqui no olho para entender o que aconteceria com a lente do olho dele. Ele foi um cara que olhava para o sol. Já viram falar que seu pai falava, cara, não olha para o sol que pode estragar sua vista? Ele era o cara que ia lá e olhava. Ele olhava para o sol até rasgar, ele até machucar o olho para entender a luz solar, entender o processo das ondas, né? Então, através dessa obstinação, através dessa garra, ele escreveu as leis da física, escreveu o Princípio da Matemática, criou o cálculo diferencial integral, né? Ele junto com o alemão Leibniz, né? Eles ao mesmo tempo, sem se falar, criaram, né, o cálculo. Um pensou pelo lado da derivada, o outro pensou pelo lado da integral. Vocês vão saber isso, quem for estudar engenharia, for fazer cálculo, vai saber que toda derivada vem de uma integral e toda integral tem uma derivada. Enfim, mas a ideia dele, por que eu estou falando dele? Porque ele foi um dos cérebros mais brilhantes da história, um grande matemático, um grande pesquisador. E mesmo ele perdeu dinheiro na bolsa, quebrou na bolsa. Como assim? Vocês já viram falar das empresas de navegação? Né? Aqui quando a gente está na quinta, sexta série, né? Hoje em dia sexto período, a gente estuda em história a Companhia das Índias Ocidentais, né? Que fez aquela expansão de navegação, chegou ao Brasil, enfim, chegou à Índia, né? Fez uma grande expansão a partir da navegação marítima. E aí, uma dessas empresas, que chamava South Sea Company, no tempo do Newton, era o Google do seu tempo na bolsa. Era a empresa que desbravava novos mundos e trazia grandes novidades. Tem esse registro que uma viagem, né, bem sucedida para a Índia, trazendo cravo, pimenta e outras especiarias, poderia render na casa de 6.000%. Uma única viagem de ida e volta, né, da Índia trazendo especiarias. Então essa empresa, no seu tempo, foi a empresa que bombou, né? Foi uma das primeiras bolhas econômicas que a gente conheceu. Bolha, nesse sentido, é uma empresa, é uma situação que cresce de forma descontrolada e a gente não percebe que está dentro de uma bolha até que a bolha explode, né? Vide 2008, quem aqui passou por 2008 na bolha hipotecária lá dos Estados Unidos, viu que isso aconteceu. Então, Newton investiu na South Sea Company. Newton investiu nessa empresa no auge, né? Ela já estava bem cara. E foi dito, é sabido, né, pela história do Newton, que ele perdeu dinheiro, ele acabou, depois que a bolha estourou, derreteu o valor da ação lá no mercado, ele vendeu com prejuízo.
Qual a moral dessa história? Tem uma frase famosa que é atribuída ao Newton, eu ainda não achei a origem dela, né, no registro de bibliografia que eu li, né, na bibliografia que eu li não tinha essa fonte, mas se você procurar na internet você vai ver várias menções a Newton nessa frase, mas a frase que Newton cunhou, e que eu quero fechar esse bloco, é justamente o seguinte: você consegue, ele falava Newton, né, eu consigo calcular o movimento dos astros celestes, mas eu não consigo prever os limites da irracionalidade humana. Né? Porque no mercado não ganha quem sabe mais matemática, não ganha quem é o maior gênio da tecnologia, ganha quem entende, além de tudo isso, sobre pessoas, sobre o espírito humano, sobre medo e ganância. Né? A bolsa são pessoas ali, mesmo que seja um investidor institucional, mesmo que seja um robô programado, tem lá no fundo uma pessoa por trás que está fazendo aquela inteligência. E essas pessoas têm medos, têm ganância, têm sentimentos que todos influenciam muito fortemente dentro do investir, né? Dentro de como investir. Então, se Newton, meu povo, se Newton, que foi Newton, escreveu as leis da física, criou o cálculo diferencial junto com Leibniz, se ele quebrou na bolsa, quem somos nós, quem somos eu e você, para achar que vamos, né, achar a fórmula mágica, vamos achar o jeito de sempre ganhar. Então, pessoal, não acreditem nisso, não existem facilidades. O que existe é muito estudo, muito trabalho e que nem sempre vai dar certo, né? Por um tempo pode dar certo ali, uma estratégia ali na frente não dá, então tudo vai ser sempre extremamente falível. Por isso que a gente tem que estar sempre alerta, e o principal recado sobre investimentos é: primeiro de tudo, proteja o seu capital. Em segundo lugar, proteja o seu capital. Em terceiro lugar, lembre das duas primeiras. Né? Esse é um ensinamento do Warren Buffett. Então, antes de ganhar, é preciso não perder. Tá protegendo? Beleza, aí vamos tentar ganhar, depois que você fizer essa proteção.